Você já parou para pensar no que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra? Essas cidades, tão mencionadas na Bíblia, carregam uma história tão polêmica quanto fascinante. Por que Deus decidiu destruí-las com fogo e enxofre? O que tornava esses lugares tão pecaminosos ao ponto de precisarem ser apagados do mapa? Será que a destruição foi só um ato de punição ou existe algo mais profundo e simbólico nessa narrativa? Imagine uma sociedade onde tudo parecia ser permitido, onde os limites morais haviam sido completamente ignorados. Esse era o cenário de Sodoma e Gomorra, cidades prósperas, mas envoltas em práticas que, segundo as Escrituras, desafiavam diretamente a justiça divina. Mas o que exatamente aconteceu lá? Será que os pecados dessas cidades eram realmente tão graves? Ou será que há outros fatores nessa história que muitas vezes passam despercebidos? E mais, o que podemos aprender com esse episódio nos dias de hoje? A história de Sodoma e Gomorra é muito mais do que uma simples narrativa de destruição. Ela carrega lições profundas sobre responsabilidade, compaixão e as consequências das escolhas humanas. Mas aqui está a grande questão. Será que estamos vivendo algo parecido nos tempos atuais, sem sequer perceber? Neste vídeo, vamos desvendar os detalhes dessa história, desde os avisos enviados por Deus a Abraão até o momento em que o fogo desceu dos céus. Vamos explorar o que essa destruição significou para os sobreviventes, como Ló e suas filhas, e o que isso diz sobre a natureza humana e a relação com o divino. Então, fique até o final, porque você vai descobrir que a narrativa de Sodoma e Gomorra é muito mais do que um simples episódio bíblico. É um alerta poderoso e uma reflexão atemporal sobre quem somos e para onde estamos indo. Os pecados de Sodoma e Gomorra são um dos pontos mais marcantes e debatidos na história bíblica. Essas cidades não apenas desobedeceram aos mandamentos divinos, mas também se tornaram símbolos de corrupção e degradação moral. No livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 20, o clamor contra elas é descrito como grande e seu pecado como gravíssimo. Mas o que realmente significava isso? A narrativa bíblica aponta para a perversidade generalizada dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma, o comportamento imoral e a falta de hospitalidade são destacados de forma explícita. Quando os anjos chegaram à cidade, o episódio em que os homens cercam a casa de Ló para exigir que ele entregue seus convidados reflete um nível extremo de depravação. Esse fato está retratado em Gênesis, capítulo 19, versículo 4 e 5. Esse ato demonstra não apenas a violência sexual, mas também o total desrespeito às normas de acolhimento, que eram sagradas na cultura antiga. Além disso, outras passagens bíblicas trazem elementos que ampliam o entendimento sobre os pecados dessas cidades. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50, Deus declara: Este foi o crime de Sodoma, tua irmã. Ela e suas filhas tinham orgulho, fartura de pão e comodidade abundante, mas não amparavam o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram e praticaram abominações diante de mim. Aqui, os pecados de Sodoma não se limitam apenas à imoralidade sexual, mas incluem também o orgulho, a negligência com os necessitados e a arrogância de viverem como se estivessem acima de qualquer julgamento. Outro registro importante está em Judas capítulo 1, versículo 7, onde é dito: Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, que da mesma forma se entregaram à imoralidade e a vícios contra a natureza, sofrem a pena de um fogo eterno como exemplo. Essa passagem reforça que a conduta sexual desordenada foi um dos aspectos centrais do julgamento divino. Os pecados dessas cidades não eram apenas individuais, mas coletivos. Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos daquilo que acontece quando uma sociedade rejeita a Deus e escolhe viver segundo seus próprios desejos. A negligência com os pobres, o orgulho desenfreado, a falta de hospitalidade e o desrespeito aos valores morais contribuíram para um clamor que chegou até o céu. É importante lembrar que, na perspectiva cristã, o julgamento de Sodoma e Gomorra é mais do que uma história de destruição. É um alerta sobre as consequências de se afastar de Deus. O apelo à conversão e ao arrependimento é central nesse contexto, mostrando que a misericórdia divina está sempre presente para aqueles que escolhem voltar para Ele.
A história de Sodoma e Gomorra começa muito antes da destruição dessas cidades. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar ao momento em que Deus escolheu Abraão como o patriarca de uma grande nação. Abraão vivia com sua família em Canaã, obedecendo à vontade divina e buscando viver segundo os caminhos de Deus. Era um homem de fé inabalável, alguém que colocava sua confiança no Senhor em todas as situações. Um dia, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Essa promessa foi um marco na vida de Abraão, mas também trouxe consigo uma responsabilidade: viver de forma justa e reta, guiando sua casa nos caminhos do Senhor. Foi nesse contexto que surgiu a conexão com Sodoma e Gomorra. Ló, sobrinho de Abraão, havia escolhido habitar na região fértil próxima ao Jordão, onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos conta em Gênesis, capítulo 13, versículo do 10 a 13 que essa área era como o próprio jardim do Senhor, atraente e próspera. No entanto, as pessoas que habitavam essas cidades eram descritas como extremamente perversas e pecadoras diante de Deus. A situação de Sodoma e Gomorra se agravava a cada dia. Deus, conhecendo o coração dos homens, viu que o pecado dessas cidades havia atingido um nível insustentável. Foi então que ele decidiu intervir. Em um encontro extraordinário, o Senhor apareceu a Abraão na forma de 3 homens, trazendo uma mensagem clara. O clamor contra Sodoma e Gomorra havia chegado aos céus, e a destruição dessas cidades era iminente. Esse fato está descrito em Gênesis capítulo 18, do versículo 20 a 21. Abraão, em sua compaixão e senso de justiça, ousou interceder pelas cidades. Em Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 a 33. Ele perguntou ao Senhor: vais exterminar o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Não perdoarás a cidade por causa dos 50 justos que nela estão. Deus respondeu que, se encontrasse 50 justos, pouparia toda a cidade. O diálogo continuou, e Abraão, com humildade, reduziu o número: 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. Deus garantiu que, se houvesse 10 justos em Sodoma, ele pouparia a cidade. Essa negociação nos mostra a misericórdia divina e a coragem de Abraão como intercessor. Mas o que Abraão não sabia era que o estado espiritual de Sodoma e Gomorra era ainda mais grave do que ele poderia imaginar. Deus enviaria anjos à cidade para verificar sua condição e, assim, decidir o destino dessas cidades. Após o intenso diálogo entre Abraão e Deus, a narrativa se volta para a cidade de Sodoma, onde o destino começaria a se desenrolar. 2 anjos, enviados pelo Senhor, chegaram à cidade ao entardecer. O cenário era sombrio. Sodoma, com suas ruas agitadas, parecia alheia à presença divina que agora a visitava. O capítulo 19 de Gênesis vemos Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade, um lugar reservado para os anciãos e líderes locais. Quando viu os 2 homens se aproximando, ele se levantou imediatamente para recebê-los. Ló reconheceu que aqueles visitantes eram especiais, e num gesto de reverência, inclinou-se com o rosto em terra. Ele insistiu para que os anjos se hospedassem em sua casa, dizendo: peço-vos, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo. Passai a noite e lavai os pés. Amanhã cedo podereis retomar vosso caminho. Os anjos, porém, recusaram inicialmente, dizendo que passariam a noite na praça. Ló, conhecendo o perigo da cidade e temendo pela segurança dos visitantes, insistiu veementemente até que eles aceitaram sua hospitalidade. Ele os levou para sua casa, preparou um banquete, e eles comeram. Mas o sossego durou pouco. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, os homens de Sodoma, tanto jovens quanto velhos, cercaram a casa. Eles exigiram que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar sexualmente deles. A perversidade da cidade ficou evidente nesse momento. Ló saiu para tentar apaziguar a multidão, implorando: meus irmãos, não façais esse mal. Em um gesto desesperado e controverso, Ló ofereceu suas filhas em lugar dos hóspedes, mas os homens recusaram,
enfurecendo-se ainda mais. A situação tornou-se crítica. Os anjos, vendo o desespero de Ló e o perigo iminente, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em um ato de poder divino, eles cegaram os homens que estavam do lado de fora, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Essa demonstração de poder mostrou que Deus estava no controle, mesmo em meio ao caos. Os anjos então alertaram Ló sobre o que estava por vir. Eles disseram: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão contigo, para que não pereças no castigo da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra era inevitável, pois o clamor contra elas havia chegado ao limite. Depois que Ló e sua família receberam o aviso dos anjos e começaram a fugir de Sodoma, a destruição das cidades estava iminente. O Senhor, em sua grande justiça, não iria mais tolerar os pecados e a iniquidade daqueles povos. A Bíblia descreve um cenário apocalíptico para essas cidades corrompidas, com um destino que ninguém poderia imaginar. Em Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25, lemos: Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte do Senhor dos céus. E destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do campo. A natureza da destruição é tão intensa que é descrita como uma chuva de fogo e enxofre, algo que não apenas elimina as cidades, mas também simboliza o peso da condenação divina sobre as práticas imorais que dominavam aquelas terras. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um juízo sobre a violência, mas sobre todos os tipos de pecados cometidos por seus habitantes. As cidades eram conhecidas pela imoralidade, pela corrupção e pela rejeição aos princípios divinos. A Bíblia nos diz que a cidade de Sodoma, em particular, era um lugar onde as pessoas viviam de maneira egoísta, sem respeito pelo próximo, sem amor ao próximo e, principalmente, sem temor a Deus. A violência e a depravação eram normas, e Deus, com sua infinita justiça, não poderia permitir que essa perversidade continuasse a se espalhar. O juízo divino foi inevitável. E isso nos ensina uma poderosa lição: o pecado tem consequências. Apesar de Deus ser misericordioso, Ele também é justo e não tolera a injustiça e o pecado sem arrependimento. Enquanto Ló e sua família escapavam, o fogo e o enxofre caíam sobre as cidades, destruindo tudo em seu caminho. Não houve escapatória para os ímpios. A terra foi consumida, e as cidades de Sodoma e Gomorra foram arrasadas. O que antes eram prósperas cidades, agora se tornaram um deserto estéril e sem vida, como vemos em Gênesis capítulo 19, versículo 28. E olhou para a face da terra, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Esse versículo nos dá uma imagem vívida da destruição total, de uma cidade que não apenas foi consumida, mas que se tornou um monumento à justiça de Deus, uma lição para todos os tempos. O que é impressionante nesta narrativa é que, mesmo diante da destruição, Deus não deixou de mostrar sua misericórdia para com Ló e sua família. O Senhor havia feito uma promessa a Abraão, o pai da fé, de que ele pouparia os justos. Por isso, Ló, um homem que buscava obedecer a Deus, foi salvo com sua família. Mas isso não diminui a gravidade do pecado das cidades. A salvação de Ló e sua família foi uma demonstração da graça divina, mas também um lembrete de que, quando Deus decide agir em justiça, não há como escapar. A história de Sodoma e Gomorra é uma história de advertência. As escolhas que fazemos têm implicações eternas. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, um momento crucial no relato bíblico vem com o comportamento da esposa de Ló. Embora ela tenha sido salva da destruição iminente, ela não conseguiu resistir à tentação de olhar para trás. Isso é descrito no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26, mas a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Este breve versículo carrega consigo uma grande lição espiritual: a importância de não voltar atrás, de não se apegar ao passado, especialmente quando ele representa a corrupção e os pecados dos quais estamos sendo chamados a nos afastar. Deus havia dado uma ordem clara para Ló e sua família:
não olhassem para trás, não se distraíssem com o que estava sendo destruído. A esposa de Ló, porém, não foi capaz de obedecer completamente. Como resultado, ela foi transformada em uma estátua de sal. Embora o texto não forneça todos os detalhes, a mensagem é clara. O olhar para trás não é apenas uma questão física, mas uma atitude de coração. Ela simboliza o apego aos vícios, às riquezas e à vida pecaminosa deixada para trás. Esse ato de desobediência nos ensina que, para seguir a Deus, devemos deixar o passado para trás e confiar no futuro que Ele tem preparado para nós. Como cristãos, isso nos lembra da importância de viver com os olhos voltados para o futuro e para a promessa de Deus, sem ser atraídos pelos encantos do pecado. O fato de a mulher de Ló ser transformada em uma estátua de sal é simbólico. O sal era muitas vezes associado à preservação, mas também à purificação e ao julgamento. Ela, ao olhar para trás, se tornou estática, sem vida, um símbolo de como o pecado e a desobediência podem fazer com que o ser humano perca sua vitalidade espiritual. A vida de fé não permite que olhemos para o passado com saudade ou arrependimento, mas sim com gratidão por termos sido salvos e pela promessa de redenção. A mulher de Ló se tornou uma advertência para todos nós. A decisão de olhar para o passado, de nos apegar ao que Deus já destruiu, pode nos levar a uma morte espiritual. Esses eventos nos mostram que a verdadeira liberdade vem ao seguir as ordens de Deus e confiar plenamente em sua direção. A mulher de Ló, ao desobedecer, perdeu sua chance de ser completamente livre. Este ato simples, mas significativo, revela uma profunda lição sobre o poder da obediência e a gravidade das pequenas escolhas em nossa caminhada com Deus. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna nas montanhas. Sozinhos, eles passaram a viver em um local isolado, longe de tudo o que haviam conhecido. Mas, com o tempo, as filhas de Ló, temendo que não encontrassem maridos e que a linhagem de seu pai fosse extinta, tomaram uma decisão desesperadora. Elas embriagaram Ló e, sem que ele soubesse, tiveram relações com ele, gerando filhos. Em Gênesis 19, 30-38, a Bíblia narra esse episódio triste. E as duas filhas de Ló se embriagaram com ele, e a mais velha teve um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. E a mais nova também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas até hoje. Esse episódio é um reflexo de como o desespero e a falta de fé podem levar a decisões erradas e impensadas. O fato de as filhas de Ló pensarem que a linhagem de seu pai deveria continuar à força, ao ponto de cometerem incesto, mostra a perda de confiança em Deus e em suas promessas. Esse ato gerou duas nações, os moabitas e os amonitas, que, mais tarde, seriam inimigos de Israel. Essa parte da história ilustra como as consequências do pecado podem se estender por gerações, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas também suas futuras gerações. E assim, o legado de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre a destruição das cidades, mas também sobre os erros cometidos por aqueles que sobreviveram, que ainda enfrentaram as consequências de suas falhas. A desobediência da esposa de Ló e o erro das filhas de Ló demonstram como, mesmo depois da misericórdia de Deus, as escolhas erradas ainda podem trazer consequências dolorosas. A história de Ló e sua família nos ensina que, embora a misericórdia de Deus seja grande e Ele esteja disposto a salvar aqueles que se arrependem, as consequências do pecado podem ser duradouras. A desobediência e a falta de fé podem nos fazer perder as bênçãos de Deus e nos levar a decisões que trazem sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos lembra que a graça de Deus pode ser experimentada mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e que podemos sempre confiar em sua direção, mesmo quando não entendemos plenamente seus caminhos. Quando o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra chegou, ele foi implacável. A destruição dessas cidades estava prevista como uma punição pelos pecados cometidos pelos seus habitantes, que haviam ultrapassado todos os limites da maldade. As ações de Sodoma e Gomorra, como a violência, a falta de hospitalidade, a idolatria e a imoralidade sexual,
haviam se tornado tão graves que Deus decidiu destruir as cidades para purificar a terra e mostrar sua ira contra o pecado. Em Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25, está escrito: Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte do Senhor, dos céus. E destruiu aquelas cidades, toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. A destruição foi fulminante e não deu chances para arrependimento. A cidade de Sodoma, que havia sido um centro de riqueza e prosperidade, agora era reduzida a um campo de cinzas e destruição. Não apenas os homens e mulheres foram consumidos pelo fogo, mas também os animais, as plantações e tudo o que pertencia àquelas cidades. O juízo de Deus é claro. Ele não tolera o pecado e a imoralidade, e sua punição é justa e definitiva. Contudo, a destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um ato de vingança divina, mas uma advertência para todas as gerações seguintes. Um aspecto importante dessa destruição é a forma como Deus salvou Ló e sua família. Embora o juízo fosse iminente, Deus não os deixou perecer junto com os ímpios. Em Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 16, lemos: E ao amanhecer, os anjos apressaram-se para dizer a Ló: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. E, como ele lhe gerava, os homens pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, com a misericórdia do Senhor sobre ele, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Este ato de misericórdia divina nos mostra que, mesmo diante da justiça rigorosa de Deus, ele ainda oferece um caminho de salvação para aqueles que buscam sua ajuda. A salvação de Ló e sua família, apesar de todos os pecados ao seu redor, foi um testemunho da graça de Deus, que sempre faz o possível para resgatar os justos, mesmo em meio à corrupção e ao caos. No entanto, a destruição de Sodoma e Gomorra também nos ensina que a misericórdia de Deus não deve ser abusada. As cidades foram destruídas porque seus habitantes persistiram em seus pecados e não se arrependeram. O juízo de Deus chegou no momento certo, e não havia mais chance de arrependimento para aqueles que se recusaram a mudar. A história de Sodoma e Gomorra nos lembra da seriedade do pecado e da importância de viver de acordo com os princípios de Deus, para que não sejamos consumidos pelo fogo do juízo divino. A destruição de Sodoma e Gomorra é, portanto, uma poderosa lição sobre a justiça de Deus, a misericórdia e a necessidade de arrependimento. Ela nos ensina que Deus é justo e que não tolera o pecado, mas também nos mostra que sua misericórdia e graça podem salvar aqueles que se voltam para Ele com um coração arrependido. O juízo que destruiu aquelas cidades é um aviso para nós hoje. Devemos fugir do pecado e buscar a santidade, pois o tempo de arrependimento pode passar mais rápido do que imaginamos. Após a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, a história não termina com uma simples catástrofe. Pelo contrário, ela nos ensina sobre o caráter de Deus e sobre como ele lida com o pecado, a justiça e a misericórdia. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, continua a nos mostrar o caminho do arrependimento e a possibilidade de perdão, se nos voltarmos verdadeiramente para ele. De acordo com as Escrituras, Deus revelou sua intenção de destruir as 2 cidades não sem antes, através de Abraão, tentar uma negociação, buscando até mesmo encontrar um número de justos suficiente para poupar a cidade. Em Gênesis, capítulo 18, versículos 23 a 33, vemos como Abraão intercede pelas cidades, pedindo a Deus que não destrua o lugar se houver ao menos 10 justos. Isso nos mostra que Deus é justo e quer dar a chance de arrependimento, mas quando a maldade atinge seu limite, não há mais como evitar as consequências. É importante notar que, para Deus, o juízo não é uma ação impensada ou apressada. O Senhor está sempre disposto a ouvir, como vimos na negociação entre Abraão e ele. Ele não destrói sem antes advertir e chamar o povo ao arrependimento. No entanto, a história de Sodoma e Gomorra nos ensina que, quando a maldade se torna irreversível, a punição chega como consequência natural. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 10, versículo 15,
Jesus menciona que o juízo sobre cidades como Sodoma e Gomorra será mais brando para aqueles que rejeitam o Evangelho do que para aqueles que tinham a oportunidade de se arrepender e rejeitar a salvação oferecida. Isso nos ensina que a oportunidade de arrependimento é dada, mas quando a rejeitamos, as consequências são severas. A história também reforça a importância da obediência e da fidelidade a Deus. A mulher de Ló, ao olhar para trás, desobedeceu à instrução de Deus, e sua transformação em uma estátua de sal serve como um lembrete de que a desobediência e a falta de fé têm consequências graves. Ainda assim, a história de Sodoma e Gomorra é também um convite à reflexão sobre nossa própria vida e as escolhas que fazemos. Deus continua a oferecer sua misericórdia, mas a oportunidade de arrependimento não dura para sempre. O que será de nós, se continuarmos a viver no pecado sem arrependimento, como as cidades de Sodoma e Gomorra fizeram? O juízo de Deus é severo, mas ele também oferece a chance de recomeço para aqueles que sinceramente buscam a sua face. E assim, concluímos essa jornada pela história de Sodoma e Gomorra. Uma história poderosa e, ao mesmo tempo, alertadora, que nos lembra da gravidade do pecado e das consequências das nossas escolhas. Mas também nos ensina sobre a misericórdia de Deus e a importância de sempre buscar sua face, arrependendo-nos sinceramente. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer continuar aprendendo mais sobre as lições da Bíblia e como elas se aplicam à nossa vida, não se esqueça de se inscrever no canal. E claro, não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus e ajudar mais pessoas a entenderem as lições poderosas da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, que a paz de Deus esteja com você.